Boa Então, noite, pessoal. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal do Mestre Jorge Agher. Para quem não nos conhece, meu nome é Raquel Godoy e Jorge Agar. e Jorge Agher. E temos um integrante a mais que hoje parece que não vai participar de nosso encontro, mas Não, aqui ela vai vai estar. se fazer ouvir com certeza. Ela tá muito gritona hoje, mas você acha que ao fundo vocês vão ouvi-la? É. Muito bem. Então Então, vamos começar com um dos temas mais oscuros e difíceis dentro dos estudos místicos da egiptologia. Digamos que existem muitos textos que falam sobre néteres, deuses e influências místicas a respeito do destino, mas se vocês vão pesquisar isso, vão encontrar um labirinto de informações confusos que não levam a uma resposta clara, que é o que nós vamos tentar apresentar hoje. Eu sei, é um tema difícil, mas espero que vocês consigam acompanhar, digamos assim, minha teoria especificamente e com isso ter uma ideia geral de lo que seria o conceito dentro da cultura egípcia de destino. Já na live del dia 14 deste mês, vimos que para os egípcios, Sexat, como uma deusa do destino, nos mostra nossa ligação com o quê? Com os planetas e as estrelas e o universo. Ela, que era a padroeira dos escribas, nos diz também que tudo está escrito nas estrelas. não vou cantar hoje. Não. 2 vezes já é suficiente, né? Eu não canto tão bem assim. E nos deixa claro que tudo tem um propósito. Tudo. Tá? Nós somos um reflexo sempre de um propósito maior e de uma ordem superior dentro do conceito egípcio do Neter Sexat, da deusa Sexat. Na segunda live del dia 21 de março, vimos que os egípcios acreditavam no deus Sheit. Bom, não podemos dizer que era uma deusa, mas era um conceito deificado que determinava a duração da vida e a sorte dos seres humanos. Então, Sheit, como era chamada, estaria aos pés da árvore cósmica, onde as folhas da árvore simbolizavam que as estrelas, onde todos os fatos presentes, passados e futuros estariam escritos. E nesta terceira live, que vamos falar sobre o destino, vamos tentar apresentar os últimos néteres, os deuses que tratam desse tema e fazer uma correlação entre eles que nos dê uma certa resposta de quais seriam suas funções e, digamos, suas ideias reais sobre o destino naquela época e talvez sobre algo que pode estar influenciando hoje em nossas vidas. Veremos que existem, então, outras deusas que podem ser integradas ao conceito de destino. A Renenet, Wadjet, porque Renenet ou Renenutet. Bom, tem vários nomes, mas é a mesma coisa. Eu fiquei com o Renenet porque me parece mais fácil de dizer e tem outros nomes, infinidade de nomes, então vamos pegar com Renenet. Ou Renenutet, que é o que vão encontrar talvez Na internet é mais fácil de achar como René Nutet. E depois, Renenutet, em realidade, ela mais adiante se transforma em Wadjet, que depois nós vamos ver um pouquinho sobre ela. E também, então, Renenet e Wadjet seriam a mesma, tá? Visto com... É uma evolução É dela. uma evolução dela através da cultura egípcia, depois de milhares de anos, se criaram um sincretismo entre as duas. E depois temos a deusa Mesquemet, tá? Então, vamos a falar um pouquinho delas e depois entrar então nos conceitos mais teóricos e filosóficos a respeito da existência do homem. Vamos filosofar hoje? Pouquinho, assim. Pouquinho, tá E bom. sobre as diferentes almas do homem, tá? Porque na ideia egípcia o homem tinha várias almas, vários corpos, várias funções físicas, sagradas e divinas, que nós vamos tentar hoje
colocar dentro de nosso pacote de destino. Sempre que eu tentei ler sobre isso, meu Deus, dá um nó na cabeça da gente, né? Mas eu acho que Cada autor escreve uma coisa vamos diferente. desinusar um pouquinho hoje. Então é bem complicado, mas vamos fazer uma linha que permita entender suas influências e as funções dentro do destino. René Net é uma deusa representada com cabeça de cobra. Tá? Acho que já está aqui. Já está aparecendo. E sua influência era sobre as mulheres e era vinculada ao nascimento e à amamantação. Assim, o que nós sabemos? Que quando um bebê nascia, ela o protegia e lhe transmitia a vontade de viver. Moldava a personalidade e calculava também seu tempo de vida, controlando a prosperidade e o vigor do indivíduo. Fíjense toda a sua função, tá? Transmitia vontade, moldava a personalidade e calculava tempo de vida. Tempo de vida? Tempo de vida, sim. Ela que definia quanto tempo Ela que tinha de definia viver, então. quanto tempo poderia viver. Isso nós vemos também nas normas, na cultura grega, não? É decir, a ideia de definir o tempo de existência de um ser. Então vemos que existe um sincronismo entre essas duas mitologias. Ou uma copiou do outro, ou as duas chegaram a conclusões semelhantes, mas de qualquer maneira está ali, tempo de existência. Sabemos que René Net, como todas as deusas do destino, tinha assento, tá? Ela tinha um espaço reservado na sala que se realizava o julgamento das almas dos mortos. E sabemos que em seu papel funerário, digamos assim, era encarregada de amamantar a alma dos defuntos, é decir, manter a alma viva enquanto ela evoluía dentro do mundo, digamos, do duet ainda. Então, também se sabe que esta deusa se associava com o tecido e por isso era chamada a Senhora do Vestido, relacionada com o linho, tá? De aí se fala também que pode ter a ver com o fio do destino. E de aí que os gregos pegaram também a ideia de fio do destino. Destino como um fio. Tem alguma coisa a ver com o tecido que envolvia os corpos? Sim, também. Se diz que ela era a que abençoava as mortalhas das múmias. Então, estava intimamente relacionada com a morte e a eternidade. Como esta deusa nos mostra essa concepção. Então, depois, quando uno vai vendo a mitologia comparada no resto do mundo, as normas, as parcas, todo, van a ver que todos esos conceitos se repitem dentro das diferentes culturas e mitologias. Posteriormente, como disse antes, René Net foi associada a Wadjet. Já temos aí Wadjet com uma de suas representações. Uma mulher com cabeça de leoa e ureus ao redor da cabeça, que é aquela figura da cobrinha que sai, que o faraó tem, também normalmente tem um ureus na cabeça onde aparece uma cobrinha no centro da fronte. Tá? Então, esta deusa nós conhecemos basicamente por o renomado templo de Per-Wadjet. Per, em egípcio, quer dizer casa, a casa de Wadjet, tá? Que foi dedicada a seu culto e está no mesmo nome daquela antiga cidade de Per-Wadjet. Este templo também é importante, para mim foi extremamente importante, porque aí é que aparece a tradição oracular que se espalhou por Egito, por todo o Egito e por Grécia. E uma coisa importante, as festas de Wadjet eram celebradas el 14 de março, que foi no dia que a gente o dia que nós iniciamos a primeira live do destino. E isso eu vim a saber depois. Sim, tá? foi uma coincidência? Uma coincidência. Coincidência? Tá? Sincronismo, digamos assim. Tá bom. Então, depois já fizemos uma passada rápida por esta deusa que eu achei extremamente interessante em suas funções. Depois entramos em Meshkemet. Meshkemet, que é uma deusa da mitologia egípcia, também associada ao parto, que seu nome significa o lugar onde a pessoa se
agacha. Tá? Por quê? Porque as mulheres egípcias tinham o parto de cócoras. Em cima de 2 tijolos. Em cima de 2 tijolos, exatamente. Então, Inclusive, esses tijolos, em algumas tumbas, se encontraram esses tijolos, né, com as inscrições das pessoas que estavam ali, as múmias. bom, este é o lugar onde elas nasceram. Mas temos que entender, isso é importante, tá? Porque vai dizer um tijolo, então uma deusa representada por um tijolo, mas esse tijolo representa a posição do nascimento, que era algo divino. Es decir, el nacer un ser y trazer un ser ao mundo era algo sagrado. E mais dentro de um conceito matriarcal. Tá? Então, vão a ver que ele aparece no nascimento da criança e aparece na morte. Também representada como tijolo. E o que nos representa, então? Que a pessoa, quando morre em um estado intrauterino, nasce no mundo. Vida e morte. A pessoa morre na Terra, mas nasce no universo. Tá? Então, era muitas vezes representada como um tijolo com uma cabeça de mulher. Tá? Se você vê na imagem, o que isso tem a ver? Ninguém entende. É muito difícil que as pessoas entendam a simbologia egípcia. Por isso que uno tem que ir atrás de desenvolver esse processo de sensibilidade criativa e conhecer os fatos da cultura para entender que o simbolismo está intimamente relacionado com a forma que eles viviam e como se expressavam. Esse símbolo que ela tem em cima da cabeça representava o útero. Sim, aqui na imagem nós temos a deusa representada de uma maneira diferente, como uma figura feminina e aquela figura em cima que pode estar representando o útero, que é algo parecido, vamos a encontrar na fivela de Isis. Tem uma certa semelhança, que por isso se associou simbolicamente com o útero. Mas ela elaborava o cá das crianças, ainda dentro do ventre de sua mãe, e assegurava, digamos assim, o nascimento, para que fosse o melhor possível, mas também determinava o destino. É decir, quando vemos que uma deusa fala de destino associado às estrelas e a outra fala de um destino associado a formar um K dentro do útero materno que determina depois o destino, nós vamos entendendo várias coisas, que é o que nós vamos tentar integrar agora, porque senão parece que isso não se pode unir, mas está unido de uma maneira diferente a lo que nós temos como conceito de destino. Também esta deusa surgia após a morte, no momento do peso da alma, da psicostasia. E assistia, então, ao novo nascimento. Isso é importante. Morte, nascimento. A morte é um estado intrauterino, o nascimento na Terra. Morte na Terra, nascimento no universo. Esse era o conceito que os egípcios tinham. Temos 3 grandes ovos. O ovo do útero, o ovo do planeta e o grande ovo cósmico. Então, 3 nascimentos, o processo evolutivo do ser, das almas que nós possuímos na Terra e sua evolução. Então, vamos lá. A deusa Seshat, ela já vimos que, e é bom que vejam no primeiro vídeo, porque aí mostra como tudo tem um propósito maior. E isso é o que ela mostra, que temos um propósito maior dentro de uma ordem absolutamente superior, na qual não temos a mais mínima consciência. A deusa Shait determinava a duração da vida e a sorte dos humanos. A Renenet transmitia, então, a vontade de viver e calculava o tempo de vida, também controlando a prosperidade e o vigor do indivíduo. Mesquemet elaborava o cá das crianças dentro do ventre de sua mãe e assegurava um bom nascimento e a determinação de seu destino dentro de sua função, dentro do seu conceito. Como podemos perceber, então, os mitos egípcios nunca nos falam de uma linha de destino único. Os egípcios se referiam a quê? A uma soma de forças inéteras, deuses e conceitos que interagem com a humanidade, formando as fibras do fio do destino. Então, isso aí, fibras.
fibras. Aqui tem um fio. Tá? Um fio, pero se vocês lo desarman, van a ver que tem um monte de fibras, e isso é o que nos mostravam os egípcios, que o fio do destino está formado por uma série de influências das quais, na maioria, nós não temos consciência. Então, vamos a ver essas influências, como estamos mostrando aqui, e aprofundá-las dentro do conceito também da ideia que eles tinham do ser humano. Então, as fibras incluíam a influência do universo, a produção de uma energia vital gerada antes do nascimento, uma vontade e um vigor que também determinava a sorte e a prosperidade desse ser. Temos que entender que nossa formação oriental não nos permite entender essa suma de influências, tá? Isso é porque acreditamos que o ser humano é um ser biológico único e geralmente acreditamos que o que pode determinar nossa vida seria o DNA e o intelecto. Algumas pessoas repetem as ideias dos filósofos gregos que nos definiam como sendo corpo, mente e alma, ou corpo, mente e espírito. Muita gente repite isso, ainda que a maioria não entendam claramente o que estão falando. O conceito de alma e espírito ficou relegado à filosofia e à religiosidade. Assim como ao passar dos séculos fomos diminuindo o conceito do ser, e hoje que é o que nós somos? Um ser biológico. Tá? Ficamos presos a essa imagem. Sim. Olha que depoimento interessante. A Cláudia diz que antes de engravidar da filha dela, ela recebeu em sonho um bebê de 2 mulheres. Ou seja, 2 mulheres entregaram para ela um bebê. Bom. Interessante, hein? Aí ela percebeu os néteres. E talvez dessa forma era que os egípcios percebiam os néteres. Digamos que talvez os néteres não são essas figuras, pero se manifiestam no nosso inconsciente como alguém que nos entrega algo, assim como aquela imagem de nascimento que tu viste em tua percepção nocturna, no qual estavas vendo um parto e todas as mulheres se ajoelhando frente a essa percepção, já que estamos trabalhando misticamente no grupo de estudos com a percepção dos néteres. Então as pessoas começam a perceber os arquétipos dentro do processo evolutivo que temos hoje, entendeu? Hoje não vai ter como se diria, essa oração, não? Eles falam em postura de prece maometana. Na prece. Tá? Digamos que essa postura de prece não seria comum, mas dentro da tua percepção tu viste como todas as pessoas estavam fazendo uma prece a essa criança que estava nascendo, que é um símbolo de respeito e adoração à vida. Então, a percepção do ser humano no Antigo Egito era totalmente diferente da que nós temos hoje. E para nos aprofundar no conceito de destino e nos oráculos, então temos que entender como eles percebiam nossa alma, nosso ser, todo o nosso ser. Então imagine que quando se fala que os antigos egípcios tinham 9 conceitos do ser, ou 9 imagens da alma que se ligam e que interdependem, isto é algo que cada estudioso do Egito descreve de uma forma absolutamente diferente, aumentando a confusão. O único que se tem sobre esses conceitos é uma enorme confusão. Então eu vou tentar simplificar que para os egípcios antigos o ser humano estava formado, digamos, por uma soma de várias energias que tinham diferentes frequências, desde a mais sutil, digamos assim, até a sua manifestação físico-corporal, desde aquelas que são invisíveis àquelas que são palpáveis. Então nós teríamos toda uma série de frequências que se interligam umas com outras. Então vamos a fazer o que ninguém fez até agora, que seria justamente unir e tentar assimilar eles dentro de toda nossa possível realidade. Imaginemos os conceitos egípcios do ser como instrumentos que nos são dados para evoluir na Terra e depois cumprir nosso propósito de ascender a outra dimensão. Esse era
Posso Sim. fazer uma pausinha Claro, aqui sim. só para a gente não perder o fio lá? O Sim, fio. o fio. do destino. Pega aí. Pega o fio. Segura o fio. Tá, segura o fio. Vamos lá. O Rafael pergunta se essa entidade egípcia seria equivalente ao anjo da guarda judaico-cristão. O anjo da guarda judaico-cristão está mais associado a Shait, tá? Que é o que mais se assemelha, porque ele nos acompanha a vida toda e nos protege. Esse o conceito da sorte, não? Então aquele conceito quando as pessoas saíam, não? Que Shait e Renenet te acompanham. Então Shait seria a sorte e Renenet a fartura, o bem-estar te acompanham sempre. Então estaria dentro de esos conceitos. Claro que no siempre es eso lo que acontece. Uno tenta asociar con lo que uno conoce. Sim. Y ese no es el error básico. Tentar entender a través de comparaciones. Nos tenemos que entrar en esto como un concepto nuevo y tentarlo integrar, que es lo que es más difícil. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los egipcios entendían que nuestra razón de existencia era para ascender. Sim. Toda a vida eles juntavam dinheiro para quê? Juntavam ouro para quê? Para o túmulo. Porque, perdão, dinheiro não era, era ouro. Tá? O ouro não se come, então para eles não tinha um valor importante. O que tinha valor era a sal, que sem sal no Egito não se vivia. Sem sal em um deserto tu não sobrevives. Daí o salário. O salário vem de aí. Pero o ouro era para a eternidade, porque era como tu construías algo eterno, com pedras e com ouro. Tá? Tem a ver também com a questão de dizer que a carne dos néteres era de ouro? Sim, porque a ideia é isso, eles eram eternos. Então, ainda que não fosse de ouro, era o símbolo da eternidade. Talvez fossem dourados, ou tinham uma cor diferente da nossa. Então, imaginemos isso, que temos, então, uma série de instrumentos que se nos dão, que o universo nos dá, tá? Para nós cumprir nosso propósito. Nesse plano, digamos, universal, os diversos corpos que nós possuímos se transformam então em veículos e se transmutam formando que um novo ser eterno e iluminado. Esse era o conceito deles. Nós vivimos aqui, mas nosso destino é aquele, é a morte. É o destino de todos nós, é a morte. Após morte, talvez. Sim, digamos, o destino é terminar aqui e renascer, tá? Digamos que aqui temos é uma passagem para um destino maior. Sim. Então a morte era justamente... É uma escala. Isso. Uma escala da viagem. Aí que tá. Então vamos ver como que esses instrumentos se ligavam, tá? Primeiro o corpo físico, diria, vamos del mais denso a los mais sutis posteriormente. Ainda que eu tentei colocá-los em uma ordem que mais ou menos se conectem, tá? Porque se los pegam fora de ordem fica um pouco complicado. Então, o corpo físico é a múmia. Porque para ter a eternidade, os egípcios entendiam que Ket devia estar mumificado. Se não tinha os ossos eram muito importantes para a definição e a preservação da vida do cá na Terra. Mas vamos deixar isso. Temos um Ket. Tá? Senão eu vou ir a explicar cada coisa, vai ser extremamente complicado. Temos um Ket que é nosso corpo, tá? Eu vou escrever para o pessoal aqui para eles saberem. Isso. Temos uma energia primária que seria o K, que pode programar nossa aparência biológica. O K é uma energia primária que programa o físico, tá? Energia, corpo. Essa energia programa meu ser biológico. Temos um nabo, que é um coração, que dentro do conceito egípcio, o coração é um motor, tá? Que cria um campo enorme que interliga todos os centros, os 7 centros de energia que tem o corpo, sendo também a sede dos sentimentos e a capacidade criativa. Então não podemos dizer que os sentimentos estão no coração, estão dentro do campo do coração. E o campo eletromagnético, vamos dizer assim, do coração ocupa todo o corpo e interliga todas as glândulas do ser. Então vocês podem entender que quando temos um conflito emocional pode afetar as glândulas.
principalmente nas mulheres, ovários e seios, que é um clássico dos processos psicossomáticos associados a problemas emocionais. Depois temos o VA. Já está o VA aqui, presente. O VA é meio malandrinho. É tão bonitinho. O VA é um personagem interessante, tá? Achei ele simpático. É simpático, ele carrega a nossa personalidade, tá? Mas tem que ver que o temperamento foi feito por René Net, o temperamento, mas ele carrega a personalidade, no qual temos uma mistura com o temperamento. É uma força mediadora, digamos assim, entre a Terra e o universo. Imaginem que nascemos com um veículo, tá? Representado por asas, como podem ver aqui, que pode viajar em dimensões diferentes de nosso corpo físico. Então, quando uma pessoa falecia, esse Ba pode levar o Ka a um plano astral. Dá uma voltinha. Depois tem, claro, podia voltar. Eu achei ele legal. Não, dá uma voltinha, imagina uma voltinha ao redor do universo, daqui a 70.000 anos volta. E tem um corpicho aí para se lembrar, olha cá, fulano, todo o que nós fizemos juntos. Tá. Digamos que posso estar brincando por essa situação, mas isso é real. O conceito egípcio coloca o Ba como uma ferramenta que nos pode permitir ascender a outras dimensões. Então nós temos uma nave interestelar dentro de nós. Tá? Claro que os egípcios colocavam isso de uma forma que podiam expressá-lo. Tinha também o que se chama Aku, que seria a união do Ka com o Ba. Que no momento da morte o Ka e o Ba se podem integrar, e para isso surgia todo um ritual mágico de integração, que é o que permite que parte de nosso ser, dessas almas, se integrem e formem, digamos, um ser de luz que pode viajar por todo o universo e em todas as dimensões. Então, temos também o Jaivit. Aí começamos depois com outras partes. O Jaivit, que seria a sombra. Só que a sombra não tem nada a ver com a sombra de Jung, tá? É diferente. A sombra, vamos colocá-la como o oposto do Ka. Não deixa de ser uma energia, só que parece ser a energia oscura que existe no universo. E é uma energia que nos provoca, tá? Nos gera oposições internas. Então, é aquela que diz que não vai dar certo. Não sei se vou fazer, será que posso fazer, será que sirve, será que isso não será um erro, outro fracasso mais na minha vida? E aí nos provoca. Acho que tu não consegue. Não só temos a sombra dentro, tem muita sombra fora também, às vezes. A sombra dos outros que nos assombram, mas temos a sombra dentro, que nos cobra, que nos critica, que nos niega. Então, ela nos provoca a crescer, a ter vontade, a ter força, a ter energia, a ser mais e a unir nosso coração com nossa mente e deixar para trás a escuridão da sombra. Depois temos outra parte energética que se conecta com todos os néteres, que estava intimamente unida que aos mistérios e a iniciação, e que pode receber em vida o poder dos deuses, ou dos néteres, tá? Ou por lo menos se comunicar, que é o que nós estamos tratando de fazer no nosso grupo de estudo. Mostrar que todos nós podemos comunicar-nos com forças astrais que estão dentro de nós o tempo todo, só que as pessoas não têm consciência. Talvez porque Jung não falou claramente delas, ou Freud nunca las citou, ou porque é um complexo de ideias, de mistérios, de conhecimentos ocultos, de arcanos misteriosos que só através de uma mega iniciação vocês podem chegar a saber depois de toda uma vida de estudo de algo que não entendem. Isso é o terrível dos grandes centros de ocultismo. Al final não explica nada, é só o mistério e o segredo. Bom, já que tu deu essa dica aí, essa deixa, eu vou convidar o pessoal, para quem ainda não sabe, nós temos um grupo de estudos. Primeiro tem o grupo de estudos do mestre Jorge Águia no Telegram,
e nós temos um grupo que se chama Treinamento Místico Baenub, né? O treinamento místico da alma de ouro. Isso, que a ideia é a pessoa empezar a perceber esses corpos. E através deles empezar a estabelecer relações com seres que están en un plano astral, que son los néters. No estoy llamando a otros seres más que los que interfirieron en todo el proceso de cultura egipcia y crearon esa cultura. Egipto é um reflexo desses néters. Bom, então fica o convite aí para quem tem mais interesse em desenvolver essa parte mais mística e aprender um pouco mais de si mesmo, né? Como chegar a um conhecimento do seu ser, né? Uma evolução, um encontro do seu propósito, né? Isso tudo a gente está trabalhando neste grupo que se chama Treinamento Místico Baenub. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link depois na descrição do vídeo, né? E é só se inscrever e participar com a gente. Temos uma pergunta aqui, peraí. Ai, tá complicado aqui de enxergar. Peraí. Não consigo ver o início da pergunta. Os muçulmanos dizem que um ser mitológico com cara de mulher e corpo de esfinge, chamado Burak, fez Maomé viajar de Meca a Jerusalém e de lá para o céu. Seria um simbolismo desses corpos sutis? Eu acho que tem a ver mais com um néter, não? Mas o importante é que ele percebeu essa força, ou esse arquétipo, digamos assim, que está colocado dentro da religião muçulmana. Falta um corpicho mais. Mais um, são 9, né? São 9. Tem algumas coisas então que são físicas, energéticas e outras que são conceitos. Por exemplo, eles chamavam Ren ao nome original do ser, tá? Que é a essência vital do ser. Então, dentro dessa forma de pensar, vou dar algumas ideias que possam entender melhor os deuses e suas funções associadas ao destino do ser humano e à sua maravilhosa existência. Então, o que nós temos? Existe um destino biológico, tá? Que podemos entender que Renenet e Wadjet programam uma herança biológica e também uma herança psicológica. Para isso temos uma imagem aí que eu quero mostrar a vocês. Se lembram do fenômeno Kirlian? Que nos anos 60, 70 era uma coisa fantástica, todo mundo andava atrás de foto Kirlian. Eu também fiz, comprei a máquina, fiz experiências, fiquei muito fascinado com muitas experiências, mas aí o que nós temos justamente a primeira experiência feita por Kirlian, em qual se mostra uma folha com a ponta de cima cortada, e ainda vemos o efeito coroa, formando a forma original da folha, ainda que não tinha mais, que cortaram a folha. Então é como se estivéssemos dizendo assim, olha, corta neste dedo, tá? Eu faço uma foto Kirlian e na foto Kirlian aparece o dedo como se estivesse aí ainda. Do que ficou claro nessa época que estávamos vendo um processo, um padrão energético. Sim, um dos corpos. Um dos corpos. Pero isso é aura, é isto, é aquilo. Pero ninguém mais tocou o tema. Por quê? Porque fica claro que existe um padrão energético que cria o corpo. Como os egípcios falavam, existe um K, que é o que produz a matéria física biológica. Então, vão haver até hoje gente que aplica técnicas terapêuticas em cima da energia e que chama energias astrais e fazem canalização para aplicar em cima da pessoa de sua energia, para que sua energia cure seu corpo físico. Tem o Reiki, tem infinidade de técnicas que partem desses mesmos princípios. Temos a foto Kirlian, que é uma prova, mas se querem mais, vão ver Paracelso, a palingenesia. Na época, eu estudando alquimia de Paracelso, ele nos diz como ver a energia de um ser morto, tá? De um cadáver, etc. Mas eu fiz uma provinha com uma florzinha e deu um bom resultado. Não foi todo o que Paracelso diz, mas queimando a flor e depois colocando lá dentro de uma jarra com vapores de água destilada 7 vezes,
tá? E esses vapores, quando se produzem, aparece a forma no ar da flor. Nossa, que Lo que massa. nos vemos, então, com a palingenesia, a capacidade de percibir o padrão energético de qualquer ser vivo. Todos temos um padrão energético original. Então, se estamos falando de seres divinos que crean ese padrón, en ese padrón debe estar incluido el DNA, o fio, tá? O fio, o DNA está ali. Mas quem criou? Estamos falando de René Net e Guaget. Quando se cria esse padrão, também se pode saber o quê? A quantidade sucessiva de divisões celulares que esse ser pode ter. Foi programado. Então tem 30, 40, 50, 70 divisões aos 70 anos, pac. Não tem mais divisões celulares, o corpo morre. Então muda esse padrão energético. A gente vê o que? Ele enfraquecendo? Como é que é? Claro, digamos que as células vão ter um processo de subdivisões, até que chega um momento que elas não têm como se dividir mais. Tá? Isso está claro na Bíblia também, quando diz que Deus mudou a vida dos homens, de 800 anos para 120. Olha o padrão que Deus deixou para os homens, era 120 anos. Então, muitas vezes, nós estamos destruindo antes do que o padrão energético nos dá. Nós nos destruímos. Nós destruímos nosso destino, porque não temos a mais mínima ideia do que nós somos e de toda a nossa capacidade que nos foi dada. Então, existe, a parte desse padrão energético, um plano astral gerado pelo universo, digamos, um destino astral gerado pelo universo e os planetas, que era gerado por Meshkemet e Seshat, as deusas Meshkemet e Seshat, unido também aqui a ciclos. Tá? Temos o DNA e temos os ciclos, o movimento dos planetas, que toda a mesma o mesmo fio em dimensões diferentes, menores ou maiores, mas é o mesmo fio. Então, estes néteres estabelecem uma relação com o universo e sua energia em outro padrão, em outro nível. Uma em um plano energético que se relaciona com o biológico e outra que também se relaciona com o biológico, mas em um plano astral. Tá? Então já temos dois elementos de conexão. E depois, por último, temos um destino de sorte. Tá, peraí, mas nesse do universo entra a questão da astrologia, etc. Aí que está. Isso é interessante. Aí nós temos uma imagem na qual vemos a deusa Nut estabelecendo uma relação com a Terra. É decir, então existe uma energia astral que se conecta com a Terra. E o Ka é um ser que se alimenta do astral. Então é como se os discípulos dizem, olha, nós temos um campo eletromagnético provocado por el corazón, um campo energético que está intimamente ligado com o universo, então, e ele se alimenta dessas forças, dessas energias. E isso é o que permite que ele viva também mais tempo. Então, a astrologia, ¿qué? A astrologia é uma tentativa de nos aproximar de los conhecimentos que os antigos egípcios tinham, porque o que se sabe hoje da astrologia egípcia é nada. É nada. Se sabe algo, el calendário de Dendera, pero estamos falando da época griega, del año 300 después de Cristo. Sim, já foi bem mais... Então temos que entrar mais na Síria e Babilônia. Os sírios babilônicos tinham uma astrologia mais semelhante à astrologia egípcia. Então todo o que aparece hoje sobre os signos e tudo isso são... digamos, combinações que se fizeram hoje, não tem nada a ver com o que existia no Antigo Egito. É totalmente diferente. A Rani disse que quando se aplica reiki numa pessoa que perdeu, por exemplo, uma parte da perna num acidente, se percebe energia no local onde não tem mais essa parte. Sim, é aí que está. Pero por isso as pessoas têm que desenvolver essa capacidade de perceber um plano energético em nós e saber que é uma coisa e que é outra. Saber quando nós temos uma sombra que nos está assombrando e a la vez ela quer que nós nos superemos,
Tá? Então, Sim, ver porque ela que pode ser uma coisa Claro. positiva, né? Claro. Tipo, tu não vai conseguir. Não acredito que tu vai conseguir. Aí tu vai lá e, desculpe, a vacina. Vai lá e consegue. Isso aí. Tá? Então, quieras ou não, nós colocamos já o conceito de astrologia, que é uma coisa extremamente importante para os antigos egípcios. A relação do homem com o universo era algo pleno. Então, todas essas almas ou esses corpos faziam parte dessa conexão e os néteres nos preparavam nesse processo. Então, eram quienes nos acompanhavam. Todos os néteres, então, preparam o homem para quê? Para uma travessia nesta vida, onde vai ter que enfrentar desafios, lutas, conquistas e fracassos também. Os néteres nos programam nesta vida para quê? Para ser dignos de entrar em que enamorados deuses no fim desta existência. Tudo o que acontece conosco tem um sentido final para o qual estamos sendo preparados. Todo para voltar à morada do universo. Voltar, estou dizendo, já viemos de lá e estaremos voltando lá. Só um pouquinho que entraram várias perguntas aqui ao mesmo tempo. Tá, vamos lá. A Audrey diz por que o corpo do iniciado em Reiki fica quente. A energia? Sim, não é bem o tema de hoje, mas vamos a ser claros. Quando vocês compactam energia, as mãos esquentam. Vocês podem esquentar as mãos ou 2 dedos, as mãos, os braços ou o corpo todo, dependendo de como enfrentam essa polaridade, porque é um campo eletromagnético. Geralmente isso está associado justamente ao campo do coração e o K, que porque vocês podem projetar essa energia para a mão, para um dedo, para parte de um corpo. Então, quando acelera a energia, é o mesmo com um fio elétrico. Digamos que você bota uma eletricidade de alta tensão em um dia de um frio de baixa tensão, o fio esquenta e queima. Tá? Então, é uma questão basicamente de energia circulando. Isso gera resistência e a resistência aumenta a temperatura. Certo. A Tamara pergunta se existe a possibilidade de restaurar a matéria a partir do campo energético. Claro, isso é o que se fundamenta em todas as terapias energéticas, inclusive as terapias egípcias, a acupuntura egípcia, que eram usadas agulhas para que não se clavavam, se colocavam em pontos determinantes, estavam fundamentadas na ideia de passar energia e reestruturar o campo biológico desse ser, ou curar esse ser. Então, uma coisa que é importante que entendam: todas as deusas do destino estavam intimamente ligadas e relacionadas com a pós-vida. Tá? Nessa concepção, então, temos que caminhos a transitar para cumprir nossa missão, que também pode estar dentro da família, como um ser social, na área profissional. Mas o mais importante que seria achar o sagrado em nós. Perceber o sentido da vida dentro do universo como se fosse um todo. Pensem bem. Esta que vou perguntar agora é interessante. Pensem bem. Aonde nos manda o destino final na maioria das religiões? Bom, depende, né? Se bota o braço para cima ou o braço para baixo, né, mãe? Realmente, onde nos manda o destino das religiões? Ou para cima ou para baixo, certo? Bom, sim. Já existia esse conceito no Egito? Sim. Mas geralmente, um paraíso. Tá? Que fica onde? Não aqui. Não aqui, fora da Terra. Tá? Que está, digamos, não está sentado aqui. E fíjense, aqui, na Terra, é a sede da humanidade. Mas o paraíso não está aqui, tá? Por que será? Ninguém, tanto muçulmano como, digamos, hebreu, como cristão, o paraíso está fora. Os anjos estão fora. Todo mundo está lá em cima. Sim, só nós aqui. Tá? Os anjos, arcanjos, os tronos, tudo estão lá fora no universo. Em um universo, em outra dimensão. E ninguém quer voltar aqui. Tá? Como? Por quê?
Ou será que todos sabem que o universo é a próxima morada, como os egípcios falavam? Então, por que todas as religiões nos mandam para o céu? Então, quando os egípcios falavam isso, não estariam tão errados. Tem milhões, bilhões de pessoas que acreditam que o homem vai para o céu. E as religiões que dizem? Bom, vamos viver perto, junto de Deus, o Cristo, quem seja, do lado. Se vamos estar juntinhos. A concepção egípcia do céu nos coloca morando no universo, podendo viver em diversas dimensões, poder viajar através do tempo nas estrelas, em corpos energéticos que estão integrados, porque quando não precisamos mais deste corpo e vamos para o universo, então saímos e integramos os corpos que aqui estão divididos em um corpo, em outro corpo. Tá? É fascinante isso. Bom, pode parecer muita loucura, mas é como eles nos vontade. colocam, não? Eles nos colocam morando no universo. E isso é que é interessante. Então, todas as almas que nós carregamos são ferramentas, instrumentos e veículos que vão ficar a nosso dispor. E que a maioria das pessoas que não entram no mundo místico não consegue distinguir uma coisa da outra. Então, o destino dos antigos egípcios estava direcionado para ser que um Deus nas estrelas, namorado da mente, junto dos deuses. Todo egípcio sonhava no final de sua vida, ao culminar seu tempo nesta terra, ascender e morar em outra dimensão com os deuses. Esse seria seu verdadeiro destino na vida. Tá? Em realidade, então, não existe um único destino, existem vários que se interligam e assim, com os diferentes corpos que nos acompanham, isso. Do fio, de novo. Todos esses corpos, no final da vida, todos eles formam algo único. Único. E isso existe dentro de nós. No universo não precisamos de um corpo físico, estamos sendo preparados para viver em diferentes dimensões atemporais, com a sabedoria de várias vidas, corpos disponíveis para diversas utilidades que nós vamos ter nessa outra dimensão. Deuses, então, que são seres que habitam em um plano dimensional diferente do nosso. Então, não estou falando de deuses, estou falando de seres que habitam um plano dimensional e que se interligam com nós, que nos ajudam a evoluir e a construir a humanidade. E que talvez nos fazem passar por todas as experiências que nós estamos vivenciando, tanto as boas como as ruins. Então, para os egípcios antigos, nós seremos quem? Os néters do amanhã. Ai, Os deuses! ui, chegou a me arrepiar isso. Assim como todos os mitos egípcios se referem a seres que habitaram no mundo de uma forma física. Es decir, todos os mitos nos falam de uma Isis, de um Osiris, de um Shet. E se vão ao mundo africano, os orixás também foram seres vivos, que se transformaram em néters, ou em orixás. Os gregos também, dizem que os deuses, inclusive, procriaram, né, com os humanos. Os filhos também estavam por aqui. Isso também está na Bíblia, né? No livro de Enoch. Então, eu acho que todo isto nos leva a uma percepção de destino de uma maneira diferente, dando a ideia egípcia. Mas, na próxima live, vou falar dos oráculos egípcios, o Senet, o amor, a reencarnação. E esta concepção de destino vai ficando mais clara quando eu comecei a usar os oráculos, digamos assim, como o Senet, o Tarot, o Mehem. Aí fui começando a ter percepções de como que esse destino se liga conosco. O destino que nós estamos acostumados, aquela coisa, está bem, nossa existência, dentro deste período de existência. E aí tu desenvolveste um oráculo teu mesmo. Sim, isso é o que nós vamos mostrar, como esse oráculo é uma relação desses três grandes oráculos. Vou dar uma palhinha para eles, tá? É, por aí. Opa, apareceu. Então diria que
Foram realmente os netos que me orientaram em relação à capacidade energética de cada indivíduo. Avaliar a capacidade energética de cada indivíduo. A força que cada indivíduo tem para conquistar seus sonhos. Isso é o que não tem que avaliar. Porque tem pessoas que têm energia para dizer, vou entrar a estudar medicina. Estava para estudar medicina, pero depois de 2 anos larga. Ou depois de 3 anos, ou depois de 4 anos. Tem que ter uma energia para tu atravessar todo esse processo e chegar até o fim e te formar. Essa energia é o que às vezes a pessoa não tem consciência, então se desgasta em algo que ele não tem capacidade para fazer. Por quê? Porque vou fazer uma profissão que me dê dinheiro. Estão pensando nisso, não estão pensando naquilo que os realize e que realmente eles tenham energia para isso. Então, é importante, e eu acho que é muito importante, que as pessoas sintam no coração para encontrar seu propósito. Sintam o AB dentro de vocês. A energia do AB é a que vai permitir que vocês sejam guiados em relação a seu verdadeiro propósito e desenvolver um destino positivo. Isso é o que nós vamos ver na próxima aula. É decir, como relacionar o conceito egípcio do destino, dentro de todas essas ligações que existem com os deuses, com nossa realidade do dia a dia. Do amor, da felicidade, das encarnações, por que podem acontecer e o que acontece na continuidade de encarnações. Essas relações é a que nós vamos falar, que é fruto de quê? De uma experiência de quase 50 anos de consultório e uma percepção do conceito de destino egípcio que é totalmente diferente de qualquer pessoa hoje conhece. Temos alguma pergunta aí? A Cláudia disse que está ouvindo a Kira. Sim, a Kira está brava. O destino muito dela brava. hoje não estava muito bom, digamos assim. Bom, então, pessoal, eu convido de novo vocês a se inscreverem no canal, se vocês gostaram, deixar aquele like, ativar o sininho para ser lembrado de sempre que tem aulas novas, mas todos os domingos, 19 horas, estaremos aqui com vocês para compartilhar um pouquinho mais de toda essa enciclopédia de conhecimentos do Egito Antigo que tem o Mestre Jorge. E convido vocês também a participar do canal do Telegram, né, do grupo de estudos do Mestre Jorge Aguer, para participar do treinamento místico Baenub. Que tem aula esta quarta-feira. Que tem aula esta quarta-feira. Vamos falar dos Néters. Opa! A Audrey está perguntando se tu pretende dar um curso de acupuntura egípcia. Sim, mais adiante podemos falar sobre a acupuntura egípcia e talvez fazer um curso. O problema é que estou muito carregado com o trabalho que estamos fazendo agora, mas a intenção justamente é ir passando os conhecimentos da cultura egípcia, tanto dos processos terapêuticos, mas não adianta só passar um curso de algo sem vocês entender também. Sim, tem que estar preparado para fazer. Não, e tem que estar preparado para fazer isso, né? Entender toda essa questão da energia. E a preparação está sendo feita agora nessas aulas. Então, eu acho extremamente importante que a pessoa passe por esse sacerdócio, digamos assim, porque não deixa de ser uma técnica de estudo sacerdotal, que é o que estamos aplicando. Preparar as pessoas para ter acesso a conhecimentos. E isso é muito importante. E o mesmo se fôssemos a falar de tarô, não adianta ensinar um curso de tarô se você não tem um conhecimento vasto da cultura egípcia, que senão ficamos limitados à interpretação da simbologia, como eu falei no início, não? É decir, cada pessoa interpreta os símbolos egípcios como eles entendem, em realidade, não, isso porque não entendem como os egípcios pensavam. Sim, é difícil tu interpretar símbolos sem saber como a pessoa na época pensava, né? Essa é a Porque ideia. cada símbolo tem muitas particularidades, dependendo de quem... Eu acho que vocês vão ficar fascinados com o quê? Com o Senet, o oráculo que eu criei através da união desses 3 grandes oráculos. Eu acho que foi um trabalho que levou muitos anos, mas eu consegui gerar um texto projetivo fantástico, com a concepção, digamos, de percepção oracular do tarot, com o movimento del Mehem, que é o movimento dos astros e o movimento da vida,
en el cual uno empieza a entender a psique e a problemática do ser e como sair do problema. O problema Não, está é interessante que a própria pessoa consegue ver Sim. isso, né? E acredito que essa questão de o consulente poder enxergar Sim, enxergar o problema, o problema e de fora, não? de Não fora. estando dentro, que aqui todo se mexe. Exatamente, aí parece que e a pessoa consegue fazer dar esses passos que ela precisa dar, né? Isso aí. Então, na próxima, os oráculos e o destino, o amor e encarnações. Vamos lá. Muito bem. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. De novo, se vocês gostaram, deixem um like, que isso nos ajuda muito. E compartilhem. Compartilhem com as pessoas que vocês gostam, compartilhem nas suas redes sociais, que isso também vai nos ajudar bastante a dividir esse conhecimento, né? Compartilhar esse conhecimento e, quem sabe, ajudar um pouquinho a vida das pessoas a desinosar este fio, né? Que às vezes as pessoas estão muito enroladas, né? O fio é muito tenso, mas realmente pode ser liberado, as fibras podem ser compreendidas. E aí encontramos que o propósito, nosso propósito. Muito importante, né? Então, gratidão, pessoal. Obrigada pelos comentários, obrigada pelo carinho de vocês e até domingo que vem.